Parabenizo o senador Jorge Viana pelas contundentes e verdadeiras afirmações. Uso a tribuna nesta tarde para falar de dor, de tristeza, de ansiedade, de queixas, de angústias, de lamentos, porque passa a região Nordeste, senador Pedro Simão, e principalmente o meu estado, a Paraíba. Os nordestinos, como sempre, abatidos por aquilo que já conhecem, já sentem na pele quase que anualmente. E parece que, como uma música cheia de prantos, a cada ano se renova a seca, a devastação da seca, a gravidade atual da estiagem no Nordeste, com a ameaça da seca verde, exige uma imediata ação por parte de nós, senadores, junto ao governo federal e ao chefe dos executivos estaduais, antes que se beire o caos e a irreversibilidade. Dados da Agência Executiva das Águas do Estado da Paraíba, a ESA, relativos, senador Aníbal, meu querido presidente eventual dessa sessão, relativos ao mês de abril de 2012, revelam que das 269 estações hídricas monitoradas no meu estado, somente 44 estão registrando índice de chuvas. A situação é preocupante, pois lembro que em janeiro, fevereiro e março não houve chuvas regulares para garantir o acúmulo de água significativo nos reservatórios. Diante disso, as comunidades rurais enfrentam desabastecimento e têm dificuldades para produzir até mesmo aquilo que precisam para subsistir. Grande parte das lavouras já estão comprometidas. A chuva não veio. Este será um ano dificílimo. Este é o sentimento do homem do campo ao analisar a ausência de inverno para todo o ano de 2011 e 2012. Para os supersticiosos, as chuvas esperadas no dia de São José, o dia 19 de março, o santo da chuva, segundo a nossa crença católica, não chegaram à Paraíba, como em grande parte do Nordeste. Já segundo especialistas, é o grande responsável a transição entre a La Nina, responsável por mais chuvas no sertão, para o El Niño, que explica a maior estiagem neste período de 2012, onde a bacia do Atlântico Sul está neutra, ou seja, mais fria do que a bacia do Atlântico Norte. Em resumo, tem menos umidade na atmosfera do sertão nordestino. E para piorar, o Oceano Pacífico está trocando do La Niña para o El Niño, que também não ajudaria o semiárido nordestino. As secas prolongadas no sertão são oriundas, muitas vezes, segundo os meteorologistas, pela elevação da temperatura das águas do Oceano Pacífico. E este aquecimento é chamado El Niño. Sem a chuva caindo no chão, o comércio para. Não corre dinheiro. Pergunto então, como que os pecuaristas, os agricultores, incluam aqui os pequenos criadores de animais, vão angariar fundos para suprir suas necessidades e quitar suas dívidas? O comércio vai sofrer, e muito. Só vai restar como consumidores os funcionários públicos que ganham muito pouco ou quase nada, e os que ganham e os que são segurados do INSS, que na sua maioria já comprometeram o seu dinheiro com empréstimos consignados. Nem o remanejamento do gado e demais rebanhos para outras cidades eles podem fazer, porque o pasto é escasso em várias regiões. Hoje há um desalento em nossa região. Sugiro que, ao promovermos as inspeções e visitas, também avaliarmos os estragos provocados pela estiagem.
Cito aqui algumas baixas pluviométricas registradas entre abril 1 a 10 de 2012, divulgadas pela Emater na Paraíba, onde revela 0 milímetros de índice de chuvas para as cidades de Campina Grande e Cruz do Espírito Santo. Ou mesmo registros mínimos em Mamanguape, Campo Santana, Tacima, Carrapateira, Pilõezinhos, entre outros municípios onde chuvas não se consolidam. O número de municípios que decretaram situação de emergência por conta da estiagem que atinge o Nordeste não para de crescer. E já é, segundo, o maior número nos últimos 5 anos. Levantamentos registrados pelo site UOL nesta sexta-feira consta pelo menos 458 municípios no Nordeste estão com estado de calamidade em vigor, sendo que metade deles já tiveram reconhecimento federal. Mais de 140 decretos foram publicados esta semana. Cerca de 4 milhões de pessoas estão atingidas em áreas em estado de emergência. Lembro aqui que a Secretaria Nacional de Defesa Civil já havia reconhecido pelo órgão federal 222 decretos de emergência. Fora estes, mais 200 municípios que também decretaram situação terão documentação analisada e poderão ser reconhecidos ou não. Ao todo, houve um aumento de 470% em relação ao número de cidades com decretos reconhecidos pelo governo federal em comparação ao ano passado. Além disso, o atraso por parte da Defesa Civil do Estado no repasse ao relatório das cidades em estado de emergência já prejudica as ações de combate, pois não temos uma estimativa concreta, somente dados preliminares da coordenadoria que apontam que mais de 80 cidades paraibanas devem nos próximos dias ter seu estado de calamidade decretado. É preciso encontrar uma maneira sustentável e viável de diminuir ao máximo o problema da seca para criar a possibilidade de potencializar as aptidões regionais e desenvolver uma nova perspectiva de vida para homens e mulheres que vivem no campo e nas cidades. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esta semana eu visitei o interior do meu estado e vi de perto esse drama. Visitei muitos desses municípios, que ao longo deste ano, como um retrato da expectativa que tinham do ano que passou, simplesmente não receberam nenhum milímetro de chuva. Senador Pedro Simon, o estado é de absoluta calamidade. Não há água para sequer a sobrevivência humana. O Exército está abastecendo com carro-pipa e olhe que hoje a Organização Mundial de Saúde condena terminantemente o abastecimento por água através de carro-pipa. Está abastecendo 70 municípios na Paraíba. Nós estamos com 80 cidades das 223, e Vossa Excelência é tão querido no meu estado, foi tão recebido, e Vossa Excelência conhece muito bem a bela Paraíba. Nós estamos lá com uma situação que precisa, e eu vi aqui o clamor do senador Walter Pinheiro quando falou pela Bahia, e mais de 60% das cidades baianas estão recebendo já a ação do governo federal, e muito se deve ao apelo do senador Walter Pinheiro, e este sequenciado pelo apelo da senadora Lírice da Mata, que vem trabalhando essa tese com muito afinco, e não obstante também o apelo do senador João Duval, a bancada baiana trabalhou e vem trabalhando esse assunto. Eu faço aqui ao governo federal igual súplica. Já oficiei ao ministro da Integração Nacional, ao secretário nacional de Defesa Civil, este quadro é um quadro alarmante. Não há nenhuma atividade econômica, senador Ferraço, nestes municípios.
O sertão da Paraíba deveria hoje estar lucrando, já colhendo. Simplesmente toda a lavoura na região do sertão foi dizimada. Não há nenhuma atividade produtiva. E aqueles agricultores que tinham empréstimos já estão sendo executados e se acumulando àqueles que estariam sendo ou estão sendo executados de dívidas com o Banco do Nordeste anteriores. Então, é um acúmulo de situações que vem acabando, simplesmente acabando com a atividade produtiva na Paraíba. Para os senhores terem uma ideia, num dos últimos debates, e aí vejo o jornalista da TV Senado, Armando Hollenberg, está nos assistindo, falava com a TV Senado sobre a atividade produtiva do meu estado. Na década de 60, 70, o PIB da Paraíba, na área da agricultura, tinha pelo menos o comprometimento na área de produção agrícola de 24%. Hoje são 5%. E muito se deve a esta realidade. Nos últimos 20 anos, nós tivemos apenas 7 anos de um clima em que 3 meses nós tínhamos chuva. E o resto, essa seca, em que nós dependemos da cesta básica, nós dependemos do carro-pipa, porque vivemos a esperar o projeto de transposição, vivemos a esperar obras de infraestrutura que aguardamos tão ansiosamente. Se faz necessário uma ação emergente, eu confio muito no ministro Fernando Bezerra. Ele é um homem da região, esse discurso tem um endereço certo, tem bate à porta de quem conhece muito bem a angústia do homem do campo. E eu não poderia, nesta segunda-feira, iniciando uma semana cheia de tantas atividades, deixar de expressar a dor do paraibano, a dor do nordestino, a dor do homem e da mulher que quer, neste espaço tão privilegiado do país, uma resposta rápida do governo federal. Uma resposta rápida e imediata do governo federal. Nós precisamos alocar recursos e, para tanto, o governo precisa destinar ações que são ações urgentes e que não podem deixar por elas aquelas que devam ser feitas para garantir o aporte de água para este estado tão carente e tão pobre que é a Paraíba. Muito obrigado.